Começamos, então, a nossa série Família Hoje, e nós queremos ver ao longo das próximas 12 semanas, essa e mais 11, o que Deus ensina sobre família. A nossa expectativa é que a nossa igreja aqui, Monte Serra Santa Cruz, possa aprofundar, e criar raízes sobre esse tema, que possamos, como igreja, ir construindo aquilo que nós cremos e aprendemos da Bíblia sobre família. Então, participe, se envolva, aqui nos domingos, sempre vamos ter os devocionais de novo, vamos ter os vídeos no YouTube, então se você perdeu um aqui no domingo, tem como assistir no YouTube. Eu sei que, por exemplo, a gente tem as escalinhas, o Mano, a Mel, o Romildo e a Thaís estão lá hoje, e é importante que eles estejam, então a gente conta com esse rodízio que sempre acontece nos diversos momentos da igreja, mas a gente tem os vídeos do YouTube, então sempre você pode retomar ali. Tão importante quanto os nossos encontros durante a semana, nas várias casas aí. Estamos indo para a 6ª célula, vamos ter uma multiplicação aí, uhul! Cadê? A minha célula está aqui, tá, já. Então estamos indo para a 6ª casa que acontece toda semana, aqui, ao redor, pelos lares aqui de Santa Cruz e região. Tá bom, meus queridos? Então, nesse momento de célula, é um momento importante também para a gente debater, aprofundar, escutar o que Deus tem falado aos nossos irmãos, poder compartilhar sobre isso. Participe. E também um tempo de discipulado, de você poder aprofundar com uma pessoa, ou um homem com outro homem, ou 2 homens, 3 homens ali, um grupinho menor, que daí vocês vão conseguir ser mais profundos ainda. Mas eu espero que nesses próximos 2, 3 meses, a gente consiga, como igreja, andar assim em bloco, focados nisso. Que Deus possa fazer grandes coisas. Amém, queridos? Amém? Quem que é a pessoa mais antiga aí da tua família? Pensa agora aqui comigo, assim, quem que é... Tanto o mais velho pode ser um primeiro início, assim, sabe? Quem é da minha família hoje a pessoa mais velha, que eu lembro aqui agora. E acima dessa pessoa, para mim seria um tio-avô meu, que os meus 2 avós por parte de pai já morreram, a minha avózinha está lá, estamos em constante oração por ela, lá em Arroio Grande, e o vô já morreu por parte de mãe. Então vai ser um tio-avô ali, que é quem mais abre assim, a árvore genealógica. E para ti, quem que é o mais velho? Eu queria... Se você é daqueles que gosta de árvore genealógica, você sabe quem que é a pessoa mais velha, assim, se você for traçar, a mais antiga da tua família, um nome, uma origem, Qual é o teu antecedente, a tua ascendência mais antiga? É isso, o teu antecedente mais antigo. Quem que é aquela pessoa que... é o início dali. Dali veio os Condzen, ou ali veio os Baldissera, os Catiborba, e aí vai indo, Da onde veio a tua ascendência, assim? Quem é o mais antigo? Eu consigo voltar umas 4 ou 5 gerações. A gente tem os documentos lá em casa, sabe que daqui do Martin, o Alfredo, o Evaldo, o Reinhard, o Martin e o Gustavo. São os nomes que a gente tem, assim, olhando para trás. E antes disso eu já não sei mais quem é o pai do Gustavo, que isso já tem 150 anos atrás. Assim. Você sabe qual que é? Você já fez esse trabalho? Porque é interessante que as nossas famílias, a maioria das pessoas não sabe de onde veio, no fim das contas. Não sabe não consegue traçar 1000 anos atrás. Não, eu sei, eu consigo. A gente vai... o avô, o biso, eu lembro. O tataravô me falaram que era aquela pessoa. E aí já para trás começa a esquecer. Eu fui dar uma pesquisada para ver quais são as famílias mais antigas que se tem esse traço, que a gente consegue achar. E... como não seria diferente de se pensar, os monarcas, as grandes famílias poderosas, eles conseguem traçar muito tempo atrás, séculos atrás, da onde eles vieram e tal, os monarcas ingleses, a Europa como um todo ali. Mas no Japão, historicamente, claro que existem muitas famílias que vão se apegando a alguns mitos, eu descendo lá de Salomão, de Davi, de não sei quem. Mas, historicamente, nome por nome, assim, o monarca atual, a família que é do Japão,
é a família que se tem os documentos mais antigos, de 500 anos depois de Cristo. Ou seja, a gente está falando de 1.500 anos atrás, eles sabem quem foi o pai, e vão voltando, né? Mas isso não é tão fácil. Agora, todos nós viemos de algum lugar. Por mais que talvez você nem saiba, o seu pai. A gente está olhando para 1.500 anos atrás, na cultura ali do Japão, né, nos monarcas do Japão, mas talvez você não saiba quem é uma, duas gerações atrás. Agora, todos nós viemos de uma família. Não é verdade? Todos nós temos esse contexto. E é por isso que nós temos tanto apreço por isso. Gostando ou não, fazendo parte ou não, conhecendo ou não, tendo algum tipo de relação ou não, sendo intencional a sua família ou não, ou sendo não intencional, sendo presente ou sendo ausente, a verdade é que todos nós viemos de algum lugar, todos nós temos uma família. E faz parte do ser humano pertencer a algum lugar. A gente vai se agrupando uns com os outros. Se não é uma família que você foi criado junto, você vai fazendo aquela amizade que se torna uma irmandade, uma família. Mesmo nos contextos mais difíceis, as pessoas sempre vão se reunindo, se agrupando como família, vão se organizando. E por isso que nós justamente estamos aqui e buscamos melhorar o nosso lar. Não é verdade? É por isso que a gente dá tanta atenção para isso, porque isso faz parte de quem nós somos. E a gente trabalha para isso, se esforça, estuda, repreende, briga, se perdoa, mas a gente quer melhorar para que, de alguma maneira, a gente possa ter a melhor família possível. No fim das contas, essa é uma das nossas grandes lutas como seres humanos, faz parte de quem nós somos isso. E justamente a série Família é isso, é um olhar para que a gente consiga avançar, progredir. Mas, afinal, quem garante o êxito da nossa família? Quem garante o sucesso da nossa família? Porque, como eu disse, muitas famílias se perderam. A gente não sabe. As grandes famílias, talvez, do passado, elas vão definhando e a gente não sabe, talvez, onde estará a nossa família daqui a 100 anos. Eu não sei se eles vão conseguir ir traçando esses documentos ou se o que acontece daqui a 200 anos. Quantas guerras vão destruindo tudo isso, né? Eu não sei. Quem garante esse êxito da nossa família? Será que haverá famílias no céu? Será que no céu a gente vai poder lembrar, né? Essa é a linhagem aqui dos Halber, né? Os Halber, todos aqui. Será que é assim? Ou será que... Quando a gente olha para a família, é importante a gente depurar um pouquinho um olhar mais curto e ter um olhar mais largo, mais amplo sobre tudo isso. E aí Paulo, lá em Efésios 3, ele diz o seguinte: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo faz uma afirmação poderosa aqui. Percebe o que Paulo diz? Toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo diz que todas as famílias vêm de Deus. Paulo faz uma afirmação poderosa aqui e forte. Deus é a origem de todas as famílias. Todas as famílias recebem o seu nome, a sua origem, a sua fonte do próprio Deus. Dele descendem todos os seres humanos, todas as famílias e toda a ideia em si de família. Eu quero argumentar que toda família vem de Deus. Todas as famílias vêm de Deus. E por isso a melhor forma de nós vivermos uma família é enchermos nossas famílias de toda a plenitude desse Deus. Toda família vem de Deus, por isso a melhor coisa que a gente pode fazer é encharcar nossa família desse Deus. Encharcar, enchermos as nossas famílias dessa plenitude de Deus. Ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. A gente vê tantas pessoas poderosas fazendo tantas coisas. Às vezes a gente se sente tão pequeno em relação ao que acontece no mundo. E aí a gente pode pensar qualquer círculo, seja, vamos lá, o político. Qual influência nós temos na política
macro, às vezes até micro aqui, né, da nossa região, mais macro, decisões tomadas lá em Brasília. E às vezes nós, como uma grande família do país, né, nos reunimos e tentamos mudar alguns trajetos do que acontece, mas você consegue perceber que às vezes em uma canetada a pessoa muda muita coisa para nós. Às vezes fora até do Brasil, um presidente, né, um país como os Estados Unidos, países grandes assim, conseguem mudar a vida de bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Alguns seres humanos têm muito poder. Você já parou para pensar quão pequeno nós somos em relação a alguns CPFs por aí, né? Talvez você conheça alguma pessoa e aí que mais perto de você, né, que já fez uma diferença enorme na sua vida, na sociedade, alguém que está perto de você. Não um desses gigantes, mas uma pessoa que tem influência, que tem poder. Eu lembro lá em Curitiba, quando a gente tinha uma obra para fazer muito grande, alguma coisa que demandava recursos financeiros, e nós conhecíamos uma família que ela era muito rica, crente, serva do Senhor, mas com muito poder financeiro. E a diferença que fazia quando eles aportavam um dinheiro, mudava tudo. A gente, como pode uma pessoa, uma família, ter tanto poder, fazer tanta diferença? Seja para o bem, como é esse exemplo que eu acabei de contar, seja para o mal, às vezes, como guerras, como coisas injustas que acontecem. Isso é uma verdade. Pessoas têm muito poder. Mas Paulo diz o seguinte: por essa razão eu oro, me ajoelho e oro ao Pai, né? Que de onde todas as famílias recebem o nome. Peço a Deus, no 16 ele diz, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês. Mas Paulo diz assim, eu oro aqui, eu me ajoelho e peço para esse Deus que é a fonte de todas as famílias, da onde vem todas as famílias, eu peço para esse Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo apela para a glória de Deus, para as riquezas de Deus em sua oração. Ele fala assim, Deus, eu sei quão grande você é, quão poderoso você é. Você já parou para pensar na riqueza da glória de Deus? Pensa comigo, na glória de Deus. Pensa comigo, imagina a glória de Deus, o tamanho de Deus, do poder que Ele tem, do controle que Ele tem. Esse Deus que sustenta tudo que existe. Isso aqui foi Deus. Foi Deus que permitiu que eu desse esse fôlego, esse sopro aqui. O seu coração, cada passarinho que está voando, cada estrela que está no seu lugar, cada animal comendo, correndo, morrendo. Tudo que acontece é por causa da glória, do poder, da riqueza, da soberania desse Deus. Tudo que acontece. Então, Paulo pensa assim, Deus, se for para pedir ajuda de alguém, eu quero pedir ajuda da pessoa mais poderosa que eu conheço. Agora eu vou pedir ajuda, eu vou me ajoelhar e vou pedir ajuda. Deus, eu quero algo aqui. Segundo o teu grande poder, segundo as riquezas da tua glória, Deus, eu quero pedir algo. Eu já queria te perguntar, quem tem sido a tua primeira opção? Quando você precisa de ajuda, e todos nós precisamos de ajuda, talvez, qual tem sido onde você recorre primeiro? Quando as coisas não estão fáceis, né? Nos esforçamos tanto para fazer o bem às pessoas que nós amamos, né? Para cuidar das pessoas que nós amamos, mas, queridos, quando nós percebemos quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, quão rico, quão glorioso, tudo muda. Tudo muda. Segundo esse teu poder. Deus, se o Senhor é tão grande assim. Existe uma sabedoria, queridos, em nós buscarmos
a ajuda daquele que é o mais poderoso de todos, daquele que detém todo o poder. Vindo para cá, eu e a Suzy estávamos conversando um pouquinho sobre o sermão, e ela fala, o que tu vai falar aqui, ali e tal, é importante às vezes, né? Ela me ajuda. Eu falei para ela, mas sabe que eu estou tão inseguro assim, eu estou me sentindo tão despreparado, tão assim, aquém, tão falho. Eu vejo pessoas falando sobre família, eu leio coisas sobre família, e acreditem em mim, nos últimos meses, eu mergulhei nesse tema, e me aprofundei, vi inúmeros sermões e pregações, podcasts, livros sobre isso, e eu vou vendo quão lindo é, como Deus, a graça de Deus, né, ela vai espalhando pessoas tão talentosas por aí. Eu fui crescendo com isso, eu compartilhei essa fragilidade minha. Eu acho eu estou tão pequeno em relação a esse tema, a esse assunto, mas eu quero te garantir uma coisa. Falei para ela, eu já orei sobre isso. Eu orei bastante sobre isso. Porque é isso, se for depender de alguém, que não seja dessa riqueza gloriosa aqui, tão frágil, tão pequena, tão sem talento, que sou eu, que é o Felipe, a Humana, que é a nossa igreja aqui, essas pessoas. Peraí, se eu quero que Deus faça algo tremendo nas nossas vidas, se eu quero que as nossas famílias sejam transformadas, eu vou direto em quem é o mais poderoso. E aí, como Paulo diz, Deus, segundo as tuas gloriosas riquezas. Eu fiz essa oração tantas vezes, Deus, o Senhor é tão poderoso, tão grande, Deus, sustenta todas essas famílias, todos esses sobrenomes, todas essas vidas, esses contextos, a história de todo mundo que está aqui, é porque o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. O Senhor ama essas pessoas muito mais que eu. Então, Deus, por favor, pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu nome. E aí sim, eu subo aqui confiando nele, sabendo que ele vai fazer alguma coisa. Subo, né, Felipe? É o costume. Esse 1 centímetro aqui. É isso que eu faço pelos meus filhos também. Como pais aqui vão me entender, né? Como a gente se esforça para ser o melhor. Maridos, como a gente se esforça para ser o melhor para as esposas. Esposas, como vocês se esforçam para serem as melhores para os seus maridos. E aí, as possibilidades familiares aqui são várias. Como nós queremos acertar, não é verdade? Como nós queremos acertar, como nós queremos ser melhores. Fazer o que é o certo e que a vida dos nossos filhos, das nossas esposas, sejam boas. E quanto tempo a gente tem orado por isso e reconhecido que Deus é o mais poderoso por isso. Então eu tenho gasto tempo cada vez maiores de oração, reconhecendo isso. Deus, tu é capaz, tu é poderoso. Não é na minha força, eu não consigo, Deus, eu não consigo, mas o Senhor controla uma estrela. O Senhor controla todas as aves. Por favor, ajuda meu filho, Deus. Cuida da saúde dele, cuida da espiritualidade dele, cuida do relacionamento dos irmãos. Deus, age aqui, por favor. Eu queria te convidar a orar comigo, nesse momento, aí onde você está. A falar com esse que é o mais poderoso de todos. Coloca diante de Deus a tua fragilidade, a tua pequenez. Deus, o Senhor é tão bom, tão misericordioso. Fico me lembrando de onde eu vim, dos meus pecados, das minhas lutas, do egoísmo, da sujeira. E agora o Senhor vai nos aproximando, Deus, de outras pessoas que acabam se tornando as nossas famílias, nossas esposas, filhos, amigos, a família na fé. Deus, como precisamos do Senhor. O Senhor que é tão grande, tão poderoso, Deus, que dá vida a tudo, que
que sustenta todo o universo. Deus, é baseado no teu poder, Deus. Pelo teu poder, Deus. Que eu ganho força na minha oração. Queridos, torne isso um hábito na sua vida. Por favor, pare tudo e torne isso um hábito na sua vida. Fala com esse que é tão poderoso, tão poderoso. Bom, antes de criar qualquer coisa, Deus ele já era uma comunidade. Você já percebeu isso? Como Deus ele já existia numa comunidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E são 3 pessoas. Nós cremos nisso, que a Trindade são 3 pessoas distintas. Eles são Deus, mas eles são 3 pessoas. E isso vale muito tempo de conversa, né? Até a eternidade, eu diria assim, né? Eu sempre gosto daquela frase que a Trindade ela é tão inexplicável, porque se nós compreendêssemos, a gente seria maior que Deus, ou igual a Deus. Faz sentido a gente nunca conseguir compreender. Mas que há uma verdade, são 3 pessoas convivendo entre si, e há um pai e um filho. Portanto, existe até uma relação de paternidade explícita ali, eles nos ensinam sobre isso. Eu sou o pai, e o filho fala, você é o pai, e o pai fala, você é meu filho, e a gente vai aprendendo que existe essa relação ali, já familiar, de um pai para um filho. Por toda a eternidade, há uma promessa e uma expectativa, inclusive, de um marido, de um noivo, casar-se com uma noiva, que é o povo de Deus. Jesus casando-se, tendo essas bodas que o Felipe contou, esse casamento, né, que vai acontecer quando Jesus voltar, com a sua igreja, com o seu povo. E a gente vai ver como essa relação entre nosso casamento terreno aqui é um reflexo, né? É simplesmente sombra, eu poderia dizer, dessa ideia de Deus, de se juntar com a sua noiva, que é a igreja. Mas a verdade é que na mente de Deus, no coração de Deus, há uma intenção de que Jesus tenha o seu povo como a sua noiva. Há uma relação familiar aí também, de um casamento, de cônjuges. Então, quando a gente olha para o céu e para Deus, a gente já vê aspectos familiares eternos. Eternos. Na mente de Deus, a família nossa terrena aqui é uma criação para que aponte para quem Ele é. Para esse Deus que é pai, para esse Deus que é filho, para esse Deus que é marido e espera casar com uma noiva. Portanto, a ideia de família, essa relação familiar, vem do próprio Deus. A origem disso é do próprio Deus. Tanto que Paulo fala, esse Deus de onde todas as famílias recebem o nome. A gente pode ver isso lá em Gênesis, quando Deus cria o homem. No início do mundo, no início das coisas, quando Deus cria o ser humano, Ele diz assim, então disse Deus, façamos, no plural mesmo, façamos. Deus diz, façamos nós, a Trindade aqui, essa comunidade, essa família, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os grandes animais que se movem, e rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, de acordo com a sua imagem, de acordo com a imagem de Deus, nós fomos criados. Homem e mulher os criou. Ao criar o ser humano, Deus compartilha algo conosco, a sua imagem, a sua semelhança. Está muito claro aqui. Ele nos criou de acordo com quem Ele é. E se Ele já é essa comunidade, faz todo sentido que Deus compartilhasse isso conosco, essa essência de vivermos em comunidade, de vivermos em família. Deus é assim, Ele diz, façamos o homem conforme nós somos. Portanto, o homem que é feito conforme essa imagem do Deus que é assim, já é criado com o DNA familiar, com a ideia de comunidade. Tanto que quando Ele cria o homem primeiro, no versículo 18 do capítulo 2, ele diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Porque a ordem da criação é que, depois de todas as coisas criadas, então Deus faz Adão, o primeiro homem.
E Deus se relaciona com Adão. E Adão tem algum tempo ali de trabalho, inclusive, de relacionamento com o Senhor. Mas Deus percebe que não era bom que Adão ficasse sozinho. Justamente porque Adão foi feito de acordo com a imagem de um Deus que nunca fica sozinho. Percebe? Deus nunca está sozinho. E Ele cria o ser humano à imagem dele. E quando o homem fica sozinho, falha, falta, é insuficiente. E aí Deus declara isso: não é bom que ele esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Desde o início não era bom que o ser humano tivesse só, caminhasse só. Quando Eva então é criada e eles formam a primeira família, aí sim Deus reconhece: está muito bom. Agora sim, está muito bom. No versículo 31 do primeiro capítulo da Bíblia diz: Deus viu tudo o que havia feito. E agora sim, homem e mulher, né? E eis que era muito bom. Queridos, dessa forma, Deus, Ele define, o próprio Deus define e sustenta a ideia de família. Parte dele, a origem é ele, e ele define o que é a família, ele sustenta e mantém a própria família. No caso de Adão, quando não era bom que fosse assim, eu vou mudar. Eu quero que o ser humano viva em família. Deus sustenta essa ideia ao longo das gerações, ao longo dos anos. Por isso nós temos como pilar principal aqui na igreja a crença de que Deus define o que é a família. É a partir de Deus que nós vamos tirar qual é a nossa definição, quais são os padrões do que é uma família. Se Ele é o autor da família, se a família flui dele, da ideia dele, do que ele vive, Ele é o autor dessa família, Ele tem a prerrogativa de definir quais são os padrões e o que se espera da família que Ele criou. Portanto, nós queremos buscar na palavra de Deus as definições do que é ser família, os padrões do que é ser família. Quais as influências que você talvez tenha trazido para dentro da tua família que não são as influências do céu. E permitido que esse que é um padrão que vem do alto, que o autor da família oferece para nós, permitido que esse padrão seja contaminado, seja distorcido, porque você tem permitido outras vozes que não têm essa mesma autoridade, porque não são o autor da família, como Deus é. Quem tem sido o parâmetro de família para a tua família, para o teu coração? E aí eu vejo, queridos, muitos debates sobre isso, e lógico, sempre haverá muitos debates e muita discussão, porque a família é justamente algo precioso e caríssimo para Deus. E hoje em dia a gente conversa muito sobre isso e há debates, há discussões em fóruns públicos, em fóruns íntimos também, na sua casa, em fóruns que são além dos nossos, né? Lá no plenário, lá nas mídias, né? Nos jornais, na academia, nas faculdades, eu quero dizer, né? Assim, isso é debatido, o que é família, e uns dizem uma coisa, outros dizem muito pelo contrário, e há essa briga muitas vezes. Eu queria te desincentivar, querido, a entrar nessa discussão. Não perca tempo discutindo família com pessoas e ambientes que não creem na mesma coisa que você, não creem que Deus é o autor da família. Porque nós só vamos caminhar daqui para frente, os padrões e as exigências que Deus faz para uma família só acontecem porque nós nos submetemos a essa verdade. Nós reconhecemos que, de fato, Deus cria a família no padrão dele, de acordo com quem Ele é o autor da família. Então eu queria te desincentivar, inclusive. Gaste tempo com outra coisa. Posso te falar? Orando pela sua família. Falando com quem realmente pode mudar as coisas, e não com alguém que, por tudo que você faça, nunca vai concordar com você. Você não vai mudar a cabeça das pessoas que não tiveram o coração delas transformado. Não apenas ao longo da série, mas durante a vida, a jornada da nossa igreja aqui, sempre teremos a palavra de Deus como o padrão referencial para a família. Amém? No 17, lá em Efésios, né, Paulo diz: e assim,
pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Uau. Acompanha comigo o raciocínio aqui. Paulo, aqui no fim dessa carta, Paulo conta que ele se põe de joelhos e ora. Ele começa essa oração dizendo assim, é por isso que eu oro. E aí ele conta qual é a oração dele. É por isso que eu me ponho de joelhos e oro. Para esse que é a fonte da família. Para esse que é o pai, de onde todas as famílias recebem o nome. Para esse que é o autor da família, como a gente passa por aqui. Para Deus que é o responsável e quem sustenta e quem dá os parâmetros do que é a família. Para esse Deus que, digo mais, é tão poderoso, tão glorioso, tão responsável por todo o universo, tão soberano, com as gloriosas riquezas dele, é para esse Deus, que é o autor da família e é o mais poderoso, é a pessoa mais poderosa, é o único capaz de fato, transformar uma pessoa, é para essa pessoa, com essa autoridade, esse gabarito todo e a responsabilidade de ser o autor da família, que eu me ponho de joelhos e peço. O quê? É isso que ele pede. Ele pede que Cristo habite no coração de vocês. É isso que Paulo quer. Deus, tu criou tudo. A família é uma ideia tua. As pessoas, todas as famílias, recebem o nome de ti. O Senhor governa todas as coisas, é tão poderoso. Por isso eu quero te pedir uma coisa, Deus. Que Cristo habite no coração das pessoas. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto acontecendo, vocês podem compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que então vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração de Paulo, é isso que ele quer que aconteça. Quase que percebendo um poder sobrenatural que há nisso. Paulo está pedindo para Deus, tem algo que pode acontecer que muda todo o jogo, que transforma tudo. Se isso aqui acontecer, se o Senhor é tão poderoso, se o Senhor se importa com todas as famílias, se o Senhor é esse que dá nome a todas as famílias, se o Senhor é tão grande, tão poderoso, tem uma coisa que se acontecer muda tudo, Deus. Transforma tudo, o jogo muda completamente. Nós gastamos às vezes tanto tempo esperando bons comportamentos, uma boa conduta. Não é isso, que a gente se estressa, às vezes em casa. Coisas pequenas que muito mais tem a ver com uma conduta, com um bom comportamento, com uma expectativa de que a pessoa andasse naquele caminho. Sejam os filhos, meu filho grita, desobedece, não faz as coisas que precisa fazer, responde. Eu tenho medo que ele talvez está indo para a pornografia, ou que as amizades do colégio possam influenciá-lo a sair da igreja. O meu marido, que é insensível, está há muito tempo fora de casa, ele não dedica tempo aqui para a família, ele gasta errado, ele é viciado nisso ou naquilo. Minha esposa também que não compreende, não tem a sensibilidade das necessidades do lar, das coisas que precisam acontecer, ou é insubmissa, ou é fofoqueira, sei lá, é ingrata, é triste, é depressiva. E aí, você vai percebendo como nós temos várias condutas, vários comportamentos que nós gostaríamos muito que fossem alterados, claro. Mas Paulo tem uma expectativa de que à medida que esse amor é aprofundado, é enraizado, nós também vamos ser cheios da plenitude de Deus, queridos. A nossa oração devia ser que as nossas famílias estivessem tão enraizadas, tão aprofundadas no amor de Jesus, que tudo isso fluísse como um rio de dentro, natural. Veja, Paulo diz assim,
Porque, Deus, se eles estiverem enraizados e aprofundados no amor de Cristo, que é, e aí Paulo, eu imagino Paulo pensando assim, tão grande, tão largo, tão comprido, tão alto, tão profundo, Deus é tão maior do que um vício, do que um comportamento, do que uma postura, do que um horário diferente em casa, do que uma influência negativa, do que uma conduta, um comportamento. É tão maior tudo isso, Deus. Às vezes a gente está tropeçando em coisas pequenas, que, claro, transformam as nossas vidas, são péssimas ou boas quando melhoram, mudam, mas a gente fica olhando baixo, pequeno, e Paulo está falando, é tão maior o amor de Deus, é tão largo. Deus ajuda as pessoas a olhar quão grande é o teu poder, o teu amor. Não aqui, não tão pequeno. Porque se isso mudar, se as pessoas de fato estiverem enraizadas no amor de Cristo, tudo muda. Queridos, você conseguiria abandonar Jesus? Você conseguiria abandonar Jesus? Porque eu sou bem sincero, não faz sentido a minha vida sem Jesus. Não faz sentido. Nada do que eu faço. Eu estou aqui, o que a gente vive, nossa agenda, como a gente gasta dinheiro, por que eu paro, por que eu não tenho Instagram no celular, por que a minha roupa é assim, por que eu como o que eu como, por que eu ensino os meus... Eu só faço isso por causa de Jesus. Tudo é transformado automaticamente. Tudo como um rio vai fluindo. Você conseguiria abandonar Jesus? Eu não conseguiria. Se botasse uma arma na minha cabeça, abandona Jesus. E um padrão do mundo vai ser suficiente para me fazer abandonar Jesus? Não, porque eu amo Jesus. O amor dele é gigantesco, é incrível. E claro que eu erro nisso. Veja, somos adultos, não me entenda que, então ele quer dizer que é perfeito. Paulo até fala isso, não estou querendo dizer que eu já alcancei a perfeição. Claro que não é sobre isso, mas eu já não fico olhando para esses detalhes, porque Jesus é tão grande, o amor de Jesus é tão grande, que ele transforma a minha vida, tudo que eu faço e tudo que meus filhos fazem, eu espero que seja, por isso que essa é a minha maior oração, seja transformado de dentro para fora. Eu não vou ficar batendo naquela tecla, e com medo daquilo, e do mundo, porque de dentro, quem está dentro deles é muito maior, dentro de mim, dentro de nós, é muito maior do que quem está no mundo. Imagina aí comigo, vai. Imagina agora o que aconteceria. Queridos, presta bem atenção. Imagina comigo esse cenário. O que aconteceria se você e a sua família fossem enraizados profundamente no amor de Jesus? O que transformaria se seu marido, se seus filhos amassem Jesus com tudo que eles têm? O que aconteceria na sua família? Quais as transformações? Eu brilho meu olhar quando eu penso nisso. Meu Deus, se de fato eu conseguisse fazer a minha esposa, os meus filhos, cada vez mais viver isso, o jogo muda. As coisas pequenas ficam tão pequenas. Esse enraizamento só acontece com o tempo, lógico. Como tudo na vida que precisa ser enraizado, leva tempo. Leva empenho, intencionalidade, como essa planta que vai criando raízes, e vai crescendo e alcançando outras profundidades, lugares mais profundos, camadas diferentes de relacionamento ali com a terra. E ela vai alcançando mais nutrientes por causa disso, nutrientes diferentes que não estão aqui, ela vai se enraizando e vai ganhando força. Paulo está falando da minha expectativa, Deus, que é o Todo-Poderoso, faça isso com a gente, por favor. Paulo diz, a minha expectativa é que nós possamos ir enraizando, e as coisas começam a ficar mais profundas, eu vou conhecendo outras camadas do relacionamento com Jesus, eu vou alcançando outros nutrientes, outros lugares, e aí, como essa planta que vai sugando isso e vai se enchendo desses nutrientes, nós vamos sendo cheios da plenitude de Deus. É o que Paulo fala. Uau. A plenitude de Deus. Queridos, isso aqui não é brincadeira, tá? Isso aqui não é pequeno. Se a gente pudesse se enraizar a ponto de sermos cheios da plenitude de Deus, o que ia fazer diferença na tua vida?
Quais os detalhes que talvez você pense, a minha família podia melhorar naquilo, eu podia melhorar como marido naquilo outro, os meus filhos, nossa, se isso acontecesse seria ótimo. Se é a sua família, se você fosse cheio, querido, cheio da plenitude de Deus, de quem Deus é, habitando dentro de você, porque é isso que Paulo promete, o próprio Deus habitando dentro de nós, a gente vai amar obedecer, a gente vai amar se sacrificar, a gente vai amar cortar algo que está nos fazendo mal fora, a gente vai amar. Nada pode ser mais poderoso que Deus habitando dentro da tua família, dentro do teu coração, querido. Impressionante como tudo ganha um novo sentido, quando nós, de fato, verdadeiramente entendemos isso aqui. Bom, para terminar, Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo. Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Meus amigos, qual é a dificuldade da tua família? O que não está bom? O que está aquém? Qual é a tua dor? Qual é a angústia do teu coração? E eu vejo tantos olhares parecidos com o meu, olhares de esperança, olhares atentos, esperando. É isso que eu estou na cabeça. O que eu estou precisando é isso. O meu problema é esse aqui ou aquilo outro. Depois de tudo que eu falei, eu quero te dar uma garantia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. A gente não consegue imaginar. A nossa imaginação é curta, a nossa bondade, a nossa fé, a nossa expectativa do que pode acontecer ainda são pequenas, são curtas demais em relação ao que Deus realmente pode fazer. Nessa manhã eu quero te encher de esperança mesmo, quero te encher de expectativa. Quero que você saia crendo, acreditando que há um novo amanhã, há diferença, há transformação, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Você não pode imaginar o que Deus quer fazer na tua família, meus amigos. Gaste a sua vida com esse que é o fundador da família, o autor, o sustentador da família. Gaste tempo com Jesus, até que nada mais importa. Imagina o impacto que isso faria na tua família. O impacto das tuas orações, de você ter uma família aprofundada. A pergunta que fica para nós é essa: quanto a tua família de fato conhece sobre o amor de Jesus, o amor de Deus? Vamos orar? Deus, eu creio nisso, Jesus. Eu creio nisso. O Senhor sabe do meu coração como eu creio nessa palavra, como eu creio em Ti, no Teu poder transformador, Deus. Eu creio que o Senhor é real, que o Senhor transforma vidas. Tem sido inacreditável, fantástico, infinitamente maior, Deus, e aprofundando raízes e Te conhecendo, captando nutrientes cada vez mais profundos e me enchendo da plenitude do próprio Deus, algo infinito, eterno. Deus, isso tem transformado, Deus, a minha vida. Eu não poderia nunca abandonar Jesus, não poderia nunca escolher outra vida, recuar. É só para frente, é só para mais fundo ainda, porque como o Senhor é poderoso, grande, eterno, infinito, Deus, em transformar as nossas vidas, as nossas famílias, a minha vida, a minha família, Deus. Tenho visto ao longo da história tantas pessoas, e aí quando a gente vai vivendo nós mesmos, o que o Senhor tem para nós, quão infinito é a Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado, Deus, a Tua satisfação. Eu não poderia nunca abrir mão disso, Deus. Eu quero mais, eu quero me aprofundar ainda mais, me enraizar ainda mais, Deus. Eu peço que o Senhor, que é tão poderoso, que sustenta todas as coisas, pelas riquezas da Tua glória, Deus, pelo Teu grande poder,
Quão farto é, Deus, as tuas dispensas. O Senhor controla todas as coisas. Então, para ti, eu não tenho vergonha de pedir algo tão grande, tão difícil, Deus. Minha oração é essa, primeiro para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, para a nossa igreja aqui, para essa cidade, para todas as famílias da terra. Que, Deus, o teu amor seja realmente conhecido, Deus. Que através do Espírito Santo, como Paulo ora ali, de dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração, Deus, nós possamos amar tanto Jesus que todas as outras coisas se tornem pequenas. Até que sejamos cheios do Senhor, Deus. Isso acontecerá um dia plenamente, aí sim. Aí não haverá mais essa luta, porque finalmente o Senhor nos encherá plenamente, transformará não só o nosso espírito, mas a nossa carne, o nosso corpo, e não só a nossa, mas a humanidade inteira e o cosmos inteiro. E até lá, Deus, eu peço que nós possamos continuar nos aprofundando, Deus. As raízes possam ir chegando cada vez mais fundas. Deus, eu não posso fazer isso. O Senhor sabe quão limitado e pequeno eu me sinto aqui, com esse microfone na mão, falando coisas que são tão inefáveis, tão grandes, tão difíceis de conceber, de entender. Quão difícil e impossível é transformar uma vida, mexer nas nossas vidas. Eu sei o quanto eu sofro e não ter essa habilidade para mudar os meus filhos, a minha esposa, a mim mesmo. Deus, mas eu confio no Senhor, Deus, que é poderoso, tão grande, tão poderoso, e que nos ama, e que criou a família, Deus. Esse projeto é teu, por isso eu oro aqui cheio de autoridade, cheio de segurança, Deus, firmeza, que o Senhor continuará, o Senhor que começou essa boa obra vai continuar até o final, Deus. Eu peço, por favor, enche essa igreja, enche as nossas famílias, as nossas vidas, Deus, profundamente com esse amor, Deus, com esse amor por Jesus. É no nome dele que nós pedimos isso. Amém.